Olá, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar conosco, por caminhar conosco aí nesta série O Semeador e também por nos acompanhar sempre na HCJB. Deus abençoe a sua vida. Veja, estamos aí no último episódio da série O Semeador. Vamos ler o versículo 8 e o versículo 23. O versículo 8 é da parábola que o Senhor Jesus conta e o versículo 23 é a explicação deste versículo 8. Veja o que diz nesse versículo. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. E vou ler o versículo 9 também. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Um alerta do Senhor para nós. Veja, a explicação, então, do versículo 8 é o versículo 23, que o Senhor Jesus explica aos seus discípulos. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Vejam, queridos, que de fato a nossa vida seja esse bom terreno, esse terreno fértil da palavra de Deus. Porque esse terreno, sim, traz bons resultados. Vejam que a semente que cai nesta parte da terra, então é uma semente que vai ter profundidade, que as riquezas, as situações da vida, como vimos na devocional anterior, não vão sufocá-la, não vão serem feitas maiores do que os efeitos da palavra de Deus, né? Lembrando que algumas vezes as pessoas trocam a palavra de Deus e a comunhão de Deus com Cristo, com Deus, por tão pouca coisa, por coisas que são banais, por coisas que são irrelevantes e não são importantes, pessoas que trocam a comunhão com o Senhor Jesus por alguns minutos de prazer, por algum tipo de vício, por alguma coisa que os afasta da presença de Deus. Mas aqui o Senhor está nos lembrando que uma parte da semente, e aí nós vemos que vale a pena semearmos a palavra, porque uma parte vai cair num terreno bom, numa terra onde vamos ver frutos. Uma parcela, um percentual das sementes vai produzir bons frutos. Então, quando você anuncia a palavra de Deus, quando você conta às pessoas o evangelho do Senhor Jesus, é claro que você não vai esperar 100% de aceitação, porque esse texto justamente o Senhor está demonstrando a nós que nem sempre você vai ter os resultados esperados, mas que os resultados esperados, esses vão valer a pena. Porque ele diz ali no último versículo, da explicação, no versículo 23, que essa palavra, que quem entende, quem absorve, quem valoriza, quem coloca a palavra em primeiro lugar, vai trazer uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Isso ele está dizendo, olha, vai valer a pena aquela parte que produzir, aquela parte onde nascer a semente, essa valerá a pena, inclusive por aqueles que tiveram solo infértil. Então, que a palavra do Senhor encontre em nós, que o nosso terreno, que o nosso coração seja um terreno fértil, que possa trazer profundidade da palavra, que a semente possa encontrar ali possibilidade de crescer em nossas vidas e assim poderemos ver os frutos em nossas vidas. Lembrando que uma das maneiras de identificarmos se a pessoa está bem com Deus, se a pessoa está crescendo espiritualmente, se a pessoa está buscando viver o que Deus tem para a sua vida, é vermos os frutos da sua vida. Reconhecemos os frutos. E isso tem a ver também, como a palavra do Senhor nos fala, sobre o fruto do Espírito Santo em nossas vidas, que são vários elementos, né? Como você já ouviu, já deve conhecer, longanimidade, bondade, mansidão, são elementos que fazem parte da vida daqueles que têm uma semente bem guardada, uma semente produtiva, uma semente que cresce, floresce e dá bons frutos. Então, pelo resultado do que é produzido, nós podemos ver se a semente realmente encontrou um bom terreno ou não. E que na nossa vida possamos ter esses resultados e também entender que vale a pena lançarmos a semente constantemente, que alguns corações serão
um terreno fértil e que vão abençoar outras vidas, porque vão contar adiante o Evangelho, vão manifestar a alegria de servir a Jesus e vão entender o que de fato é mais importante. Independente das situações da vida, independente dos espinhos, independente da profundidade da terra, se o terreno é pedregoso ou não, ou independente se caiu à beira do caminho, mas existem terrenos que vão trazer uma boa produtividade para o reino, e que o meu e o seu coração sejam esse terreno, e assim nós possamos também divulgar o reino de Deus, para que esse reino cresça, apareça, para que as pessoas conheçam o Evangelho do Senhor Jesus, que salva, que muda a vida, que transforma, que tira as pessoas de um lamaçal, de um tremedal de lamas, como diz o salmista. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, obrigado, porque podemos comentar e aprender com a Tua palavra. E que a Tua palavra que está sendo lançada aqui possa encontrar terrenos férteis e corações que a aceitam, a recebem e vão trazer profundidade e produtividade à Tua palavra e ao Teu reino. É em Teu nome que eu oro e agradeço, Senhor Jesus. Amém.